Como essa ferramenta pode ajudar nessa situação assim de conflito? Assim, não só a comunicação não violenta, como a comunicação não verbal, são duas ferramentas que eu utilizo bastante na gestão de conflitos e na gestão de soluções, assim. Por quê? Porque, como a gente falou ali no começo, a gente está acostumado só com a comunicação primitiva, que é aquela comunicação da criança, né, que a todo custo ela quer chamar a atenção, a todo custo ela quer ter seu problema resolvido, e às vezes a gente trazendo essa mesma comunicação, essa mesma postura para a vida adulta, é o que vai fazer com que a gente também tenha a maior parte dos nossos conflitos com as nossas relações, e relações interpessoais aqui de qualquer natureza, né, como a Tânia falou, independente de se relacionar de ser um relacionamento afetivo, de ser um relacionamento familiar, de ser um relacionamento profissional, um relacionamento social, como é esse que a gente está sendo enfatizado aqui, né? E aí a gente inclui, inclusive, para essa realidade que a gente tem, principalmente dos voluntários, em si não adianta, a gente tá querendo trazer uma visão e ferramentas úteis para o agora, então, assim, é importante que a gente faça essas ressalvas, porque às vezes a pessoa fala assim, mas ela está falando isso, não vai ser útil para essa situação, útil para mim agora. É útil para qualquer comunicação. A gente só entende problema porque a gente entende comunicação. Então não tem como. Por isso que eu falo que o problema é a própria solução, porque o problema ele sempre vai estar relacionado com algo da minha comunicação que falhou, com a falha dessa minha comunicação. E essa comunicação ela está diretamente relacionada com a forma que eu vou começando a perceber as minhas emoções. Então, eu tenho uma experiência. Esse exemplo agora que a gente está tendo das enchentes. Tem muitas pessoas que entraram em pânico, em crise mais agressiva, não por conta da enchente em si, da situação, da gravidade da enchente, mas porque ela já vivenciou outras situações de trauma, que quando esse tipo de situação acontece, ela não sabe como reagir. E fisicamente falando, ela entra em esgotamento, fisicamente falando, ela entra em pânico mesmo, né? Ela se coloca em alerta. E aí, onde que entra a comunicação não violenta? Volta de novo tudo isso que a gente tem falado até aqui. A gente identifica o que é da criança, o que é do adulto. Para observar a gente, criança. Eu tenho uma filha de 12 anos. Eu já gostava de criança, eu sempre eu era a prima mais velha, a neta mais velha, então, assim, todos os primos que nasceram depois das duas famílias gigantes, eu tive muito contato, então eu pude observar muito essa questão de comportamento, como eu falei, pela minha própria origem, assim. Observem crianças se comportando. Quando a gente aprende a observar crianças se comportando, a gente aprende a se colocar no lugar de adulto. Muitas brigas, muitas broncas que eu poderia ter dado na minha filha ao longo desses 12 anos, eu consegui evitar de ter um posicionamento agressivo, ter um posicionamento, às vezes, autoritário demais, exatamente fazendo isso, observando ela como criança, me observando como adulto e recordando como que eu gostaria de ter sido tratado quando eu era criança. Porque essas experiências do adulto que vem à tona agora e a gente precisa aprender a observar é exatamente esse contexto. Eu, quando criança, precisei, gritei. Como é que foi isso? Tá, eu agora, como adulto, como é que pode ser? Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso tornar isso melhor e mais leve? E aí a comunicação não violenta, ela recorda a gente o tempo todo dessas relações infantis. Porque tudo aquilo que vai me incomodar na vida adulta só vai me incomodar porque vai me lembrar dessas experiências infantis. Então, o elo da comunicação não violenta, de fato, é a gente, de novo, voltar para a postura, sair da criança e vir para adulto. Então, assim, a minha comunicação só vai ser violenta se eu não estiver nessa postura de adulto. Porque quem é o violento? Uhum. Quem chora? Quem que grita? Quem que se sacode? Quem que se debate no chão? Não é o adulto, é a criança. Mas porque ela não sabe se comunicar. E muito da nossa Sim. comunicação, inclusive a minha geração, eu me incluo nisso, né, que eu estou aí perto dos 40, essa geração dos 30, 40, 50 agora, ainda é uma geração que teve uma deficiência muito grande de informação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares. Então, assim, tinha castigo, tinha palmatória, tinha N questões, eu não vou nem entrar muito nessa questão, mas é só para vocês entenderem. Essa foi a nossa base, mas isso não significa que a gente tem que se manter nessa base para continuar se manter nessa base para cuidar, educar os nossos filhos. Muitas vezes eu escutava os meus pais é da época de computador. Muitas vezes eu escutava os meus pais me vendo, vendo a minha relação com a minha filha, né? Eu podia estar com muitas questões. E olha que eu passei assim por divórcio, depois eu perdi o marido, então também sou viúva. E tive questão de abuso, sabe? Eu tive várias questões de crise e essas questões de crise, eu só consegui lidar com elas educando uma criança sozinha
porque o tempo todo eu ficava olhando criança, adulto, onde que eu tô? Na hora que vinha assim à tona para eu estourar, peraí, onde que eu tô? Eu tô na criança ou eu tô na adulta? Sabe, se eu tenho uma questão, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar, que é o trânsito. Existe um lugar melhor para a gente treinar a nossa paciência e essa nossa postura do que o trânsito? Não tem. Não tem. E o Verdade. trânsito é exatamente isso. Quem quer passar na frente? Quem não gosta de ser fechado? Sabe? Quem é o apressadinho? Quem não gosta de uma buzina? É aqui, ó, é a criança. A criança não gosta de ser chamada a Uhum. atenção. A criança não gosta do coleguinha que passa na frente. A criança não gosta do coleguinha que toma o brinquedo dela. Então, assim, criança, adulto, sabe? Vamos começar a treinar esse olhar. Criança e adulto, onde que eu estou nessa circunstância? Onde que eu estou, como eu estou me comportando nessa experiência? E a Uhum. comunicação violenta, a base principal dela para a gente entender essa comunicação é essa consciência. Se eu consigo pensar, peraí, se realmente eu estivesse no adulto, eu estaria fazendo isso? Tem hora que eu me envergonho. Tem hora que quando eu faço esse exercício, tem hora que eu falo assim, gente, que vergonha. Eu tô passando vergonha no Pix. É sério que eu tava fazendo isso? Porque o problema real não é a pessoa que está de frente pra gente. O problema real é como aquela pessoa nos faz nos sentir, porque aquele sentimento nos lembra de uma experiência. Então não é a pessoa em si que Uhum. está aqui na minha relação que é o meu problema, mas é o que ela desperta para mim de emoção, Sentimento de de sentimento, de emoção. emoção. O que, que ela está fazendo gera uma emoção. Tá, mas essa emoção é coisa minha, não é coisa da outra pessoa. É coisa minha. Essa É. emoção está relacionada com o quê? Por que, que ela realmente está me incomodando? Por que, que realmente eu me sinto assim? E a gente vai Sim. distanciando isso. E aí a gente vai saindo daquela questão que a gente costuma dizer de levar tudo para o lado pessoal. Quem leva tudo para o lado pessoal Uhum. é a criança. Porque a criança tem todo o Sim. socorro, toda a ajuda, todo o suporte do mundo. Então está tudo a favor dela, né? Então, assim, eu levo para o lado pessoal Sim. como criança. Agora, como adulto, não tem como mais eu fazer isso. Pega mal, sabe? A gente levar isso para a vida adulta, sabe? Sim. Então, se eu puder. E até assim, ó, quando tu fala assim do que tu sente, né? Então, numa família grande, daí tu tem um exemplo também que tu trouxe pra gente que tu é de uma família grande, e mesmo que seja de dois irmãos ou e mais o pai e a mãe. Diante de uma mesma situação, cada um vai ter uma percepção diferente daquilo que está acontecendo, um sentimento, vai despertar uma emoção diferente para cada um, Sim, né? Então é muito singular, muito único de cada um que cada um sente. Então não tem muito, né? Falar de resiliência, né, há pouco, né? Então aqui eu tenho a questão da resiliência porque a gente sabe que precisa ser resiliente. Mas, assim, dentro de um quem contexto. nasceu primeiro? Você ou o seu problema? E por que que eu uso essa pergunta, esse questionamento? Porque, assim, a nossa maior dificuldade hoje de exercitar a resiliência, né? Primeiro esse conflito, criança-adulto, aí entra o segundo conflito, que é o quê? É eu achar que eu sou capaz de me colocar no lugar do outro, de resolver o problema do outro, de salvar o outro e de sempre o outro, né? E eu vou ficando aqui porque é mais seguro, é mais fácil, é mais confortável, né? Assim, a gente se expõe como vulnerável quando a gente percebe que a gente tem as nossas próprias dificuldades que a gente também precisa administrar. Então, para a gente sempre vai ser mais fácil entregar aquilo que é nosso para o outro e pegar o do outro como se fosse nosso. Então, por isso que eu falo que tem a questão do domínio próprio e da identidade. Primeiro, eu preciso entender que quando eu nasci sozinha. Eu nasci sozinha por um motivo. Eu preciso cuidar da minha vida. Daqui a pouco essa vida só vai depender de mim, mas é só minha. Então, eu nasci sozinha. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, se eu nasci sozinha, eu preciso aprender a viver a minha própria vida. Se eu aprendo a viver a minha própria vida primeiro, eu vou ter condições de contribuir, de colaborar com o outro, de trocar com o outro, de compartilhar minhas experiências com o outro. Mas eu não vou, entre aspas, ser maior do que o outro para dizer que assim, que eu tenho pena do outro, que eu sou capaz de ajudar o outro. Eu contribuo. É diferente do ajudar. Até porque quando a gente fala para ajudar, até no sentido, a gente entrando aqui também a nossa mentalidade de empreendedor. Às vezes eu quero ajudar tanto o meu cliente
quero salvar tanto o meu cliente que eu começo a tratar meu cliente como filho. E aí eu me coloco na postura de pai e mãe desse cliente. Isso não Uhum, é resiliente. uhum. Quando eu quero salvar o outro, quando eu quero ajudar o outro, eu estou tirando do outro a dignidade da sua própria vida. Isso. E aí, a que preço, né? Por que que tu tá fazendo isso? Do que você está fugindo? O que que você não está querendo ver na sua própria vida? Ou qual conflito que existe que não quer resolver, né? Pode ser E, que seja isso e também. são dois prejuízos, porque se eu estou Sim, cuidando da vida do outro, eu estou deixando de viver a minha vida e estou invadindo a permissão que o outro tem de viver a própria vida dele. Então, nós dois tá. estamos perdendo. Sabe, tem Uhum. um vídeo que eu compartilhei uma época atrás que eu falava assim: você sabe ajudar, né? Ou a sua ajuda está virando um desserviço. O que é o desserviço? A partir do momento que eu faço pelo outro aquilo que eu sei que eu deveria estar fazendo comigo, eu estou em desserviço, porque isso vai me fazer falta e isso vai ser pesado demais para o outro. Porque vai ter momento que o Uhum. outro não vai me ter por perto, vai ter momento que o outro não vai poder contar comigo, vai ter momento que o outro vai precisar se virar. E ele não vai saber se virar, porque quando ele poderia ter aprendido, eu não permiti que ele aprendesse. Eu não permiti que ele criasse aquela resistência, eu não permiti que ele conseguisse descobrir como que era vivenciar aquela experiência. A gente tem uma dificuldade muito grande de deixar as pessoas sentirem dor. Porque a gente acha que dor é desumano, a gente acha que dor é egoísmo, a gente acha que isso é maldade, mas a dor, gente, ela é inevitável. A dor, ela vai ser física, ela vai ser emocional, ela vai vir de várias formas possíveis, sempre que a gente estiver lidando com algo novo, sempre que a gente estiver lidando com algo diferente, com algo desconhecido. Não tem como a gente viver a vida sem sentir dor. Não tem como. Não tem. Uhum. Eu vou para Sim. academia, vou fazer musculação, tem como eu ganhar músculo sem sentir dor? Não tem, eu vou parir um filho, seja cesárea, parto normal, tem como eu não sentir dor? Vai ter circunstâncias e momentos em que a dor ela vai ser inevitável. E eu preciso olhar para a dor também de forma humanizada, eu preciso olhar para a dor também com respeito, sabe? Não é aquela coisa de degradar o outro, não é aquela coisa de menosprezar o outro, mas eu preciso também respeitar essa dor. Vou dar um exemplo clássico, quando a gente se casa ou quando a gente se torna independente, que a gente sai da casa dos nossos pais. Os nossos pais sentem dor. Aí, às vezes, a gente volta para trás, ou a gente se culpa, a gente se penaliza. Ai, porque o outro não pode sentir dor. Ai, porque o outro não pode se sentir mal com o que eu escolho, com o que eu estou fazendo, sabe? Se você está fazendo algo que é útil, que é bom, e que é possível você fazer, isso é ajuda. Agora, se você deixa de fazer algo para si primeiro, né, para você se fortalecer, para você crescer, para você desenvolver, para você realmente ter condições de olhar para fora, que é olhar para o outro, quando você consegue fazer isso olhando para você primeiro, essa é a ajuda mais importante que existe. É isso é ajuda, isso é resiliência. Resiliência é eu saber o meu lugar. A partir do momento em que eu estou no meu lugar de fato, eu tenho condições de olhar o outro, eu tenho condições de olhar as minhas relações, eu tenho condições de me posicionar no mundo. Porque o meu lugar ele vai existir. Do mesmo jeito, o lugar do outro também precisa existir. E se eu começo a manipular o outro, porque eu tenho mais experiência, porque eu já vivenciei isso, e passo por cima da oportunidade que o outro está tendo de crescer, eu não estou ajudando o outro. Pelo contrário, eu estou Uhum. diminuindo a força dele e prejudicando uma oportunidade que ele teria de aprender e vivenciar com isso. Então, a ajuda também tem Uhum. limite, sabe? Eu acho que é importante a gente falar isso aqui também agora, porque a gente está nesse Claro, momento, muito válido. porque a gente está nesse momento também de ajuda. Então, assim, a gente precisa entender que a Uhum. ajuda precisa ter limites. E pode ser Sim. familiar, pode ser a pessoa que você mais ama no mundo. Se você não coloca limites nessa ajuda, vai chegar um momento que você não vai poder ajudar nem o outro e nem a si mesmo. E aí, esse momento de Exatamente. sobrecarga já não é mais ajuda, é desserviço para todos os lados, sabe? Uhum. E a resiliência, ela tem É muita isso. relação com essa nossa postura de ajuda. Sim. E a pessoa não vai crescer, né? Ela vai acostumar. Claro, tem pessoas e pessoas, né? Não julgando ninguém, não é essa a questão. Mas quando tu só faz pelo outro, aí a pessoa não. Ah, sempre fizeram por mim, ela não vai nem saber o dia que precisar, né? Fazer. Já estamos pro finalzinho aqui do nosso encontro, já quase uma hora Sim, passou rápido. rápido, né? Como passa rápido, né? E isso tudo causa conflitos, causa estresse, né? Tu trabalhando como gestora de conflitos
trabalhando na gestão das emoções, assim. E tu falou lá no início do estresse, coisa e tal, essas coisas todas que a gente sente. O que tu traria, assim, de uma dica prática, uma situação prática que tu poderia dar um exemplo para utilizar no momento de estresse, assim? Eu sempre digo assim, para e respira, né? Faz cara de paisagem. Eu hoje consigo fazer isso, mas não é fácil. A gente fala que eu sempre digo uma frase que existe uma distância muito grande entre a teoria e a prática, né? E dando ao que tu no início tu falou da questão do autoconhecimento, é isso. Então, assim, tu precisa se permitir, vai errar, vai, mas não se julgue por estar errando, se permita reconhecer, seja ser vulnerável, que tu também comentou aqui no início, né? Tu, tudo isso são questões que precisam do autoconhecimento. E aí, querendo ou não, lidar com tudo isso que tá, é autoconhecimento. Aquilo, as emoções, a forma como a gente administra as nossas emoções, como a gente vai gerir isso, é como tu vê, de forma geral, numa situação de conflito, para cada pessoa fazer do seu jeito, para que ela consiga, vamos dizer assim, ter um momento de mais calma, num momento de conflito, de estresse exagerado. Alguma técnica, alguma dica prática que qualquer pessoa possa utilizar para manter o ânimo mais leve, por exemplo. Pra conseguir se comunicar, né, de uma forma menos instintiva, né, digamos assim. Aham. Porque, tipo assim, já tá tudo tão pesado, já tá todo mundo meio alterado, né? Existe as pessoas assim que a gente percebe que acabam pisando nas outras e às vezes a gente parar e olhar assim, não, é dela, talvez ela tá tendo outros problemas, e aí aquilo que tu disse antes, talvez ela tenha passado algo lá na infância, que aquela situação ali aflorou aquele sentimento. E aí lá ela não pôde falar nada, ela não se defendeu, ela não botou para fora aquilo que estava incomodando ela. E agora, no momento presente, diante de tudo isso, aflorou aquilo. Então, como lidar com esse tipo? O que fazer se acontece isso? E eu não estou preparada, mas que seja algo fácil. Eu não tenho autoconhecimento, eu não sei, eu qualquer coisa me irrito. Estou dando um exemplo aqui, Uhum. né? Porque hoje não me irrito mais, né? Mas assim, como lidar com isso? O que tu indicaria, assim? Não existe uma dica assim, faz isso. Não é porque é muito personalizado, né? Aham. Mas assim, tentando realmente fazer com que seja mais ameno. Sim. É, a- tem um exercício que eu vou dizer para você, é um exercício primitivo, porque eu comecei esse exercício comigo, na prática, lidando com os meus conflitos de dentro de casa, assim, foram os primeiros conflitos que eu tive que aprender a lidar de fato, conflitos mesmo, assim, às vezes alguém gritando, alguém, sabe, restringindo coisas que eu poderia fazer, restringindo a minha liberdade, restringindo a minha opinião. E esse primeiro exercício, eu vou dar dois exemplos, porque vai ter pessoas que vai se identificar mais com um e pessoas que se identificam com outra, tá? E vai ter pessoas que vão querer usar os dois e fique à vontade, porque os dois têm a mesma eficiência. O primeiro exercício, a gente esquece que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então a gente fala mais e ouve menos. Então, primeiro exercício é aprender a ouvir. É aprender a ouvir. O que eu fazia? Eu batia boca, eu discutia, assim, brigava e tudo, e gritava, queria gritar mais alto para ser mais ouvida, aquela coisa toda, né? Totalmente infantilizada a minha comunicação ali, mesmo já na vida adulta. E aí um dia eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu tô cansada de brigar, eu não aguento mais isso, eu quero ter sei lá, tempo de paz na minha casa. Eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para poder resolver isso? Eu falei assim, cara, hoje eu vou só ouvir. Vamos ver o que vai acontecer. Primeira vez foi muito difícil, muito difícil. Claro que foi difícil, porque não era hábito ouvir. Era hábito me defender, ou achar que era necessário eu me defender. Nessa história de começar a ouvir, eu comecei a listar, tipo, situações ou lugares. Por exemplo, eu ia para o trabalho, eu sabia que não tinha como só ouvir, mas eu limitava um tempo de escuta naquele lugar.
Dentro de casa, eu conseguia limitar um dia, por exemplo, aquele dia que eu sabia que era o dia mais crítico, eu comecei a listar aquele dia como dia de escuta. Primeira coisa, o comportamento do outro vai mudar completamente, porque ninguém está acostumado a ser só ouvido. É instantâneo, é muito rápido os outros mudarem quando tem alguém que está exercitando a escuta. Então, assim, todo mundo já se espantou, porque todo mundo estava acostumado com aquela ele que batia a boca e queria se defender e gritar, aquela coisa toda. Então, assim, eu comecei a exercitar a minha escuta. Ao exercitar a minha escuta, eu comecei a descobrir coisas que eu não conseguia observar ou que eu não conseguia perceber, porque eu sempre estava querendo debater com a pessoa. Vou dar um exemplo prático de um benefício do exercício da escuta. Às vezes alguém vinha com palavrão, né? Filha de fulano. Voltando à ideia lá do trânsito de novo, né? Geralmente a primeira resposta é um palavrão. A pessoa te manda para algum lugar, a pessoa xinga a tua mãe. Primeira coisa, minha mãe é aquilo. A pessoa conhece a minha mãe? A pessoa me conhece? Foram questionamentos que começaram a surgir quando eu comecei a exercitar a escuta. Eu falei, cara, mas peraí, se eu respondo e se eu entro na briga do outro, eu tô dando razão pro que o outro tá dizendo. Mesmo o outro não tendo razão. Então, tipo, eu sou mais estúpida do que o outro que tá tentando, né, me enfiar a goela abaixo. Isso eu só consegui perceber quando eu comecei a escutar. Falei, gente, mas peraí, por que isso tá me ofendendo se não me diz respeito? Mas peraí, isso não é minha realidade, isso não é sobre mim. Eu só consegui entender esse tipo de situação, entender esse tipo de circunstância, porque eu comecei a ouvir. Eu começava a ouvir e começava a observar o que eu estava ouvindo. E claro que como a mudança é muito drástica, a partir do momento que eu comecei a ter esses momentos de só ouvir, eu comecei a perceber que eu estava me posicionando de forma errada, eu estava me posicionando com suposições do outro, eu estava me posicionando a partir das opiniões do outro, eu estava perdendo minha personalidade porque eu estava aquém do que o outro falava. E não é isso, sabe? Aí de novo vem, né? Eu saí da criança e vim para o adulto, porque o adulto escuta e fala, escuta e fala. O diálogo é da relação entre adultos. A briga, a discussão, todo esse estresse é da relação da criança com outras crianças ou com o próprio adulto em si. Então, na hora que eu vim para a escuta, que eu comecei a exercitar a minha escuta, te digo, nas primeiras 24 horas eu já tive muito lucro. E isso é uma coisa que todo mundo consegue fazer, porque todo mundo tem dois ouvidos. Então, o segundo exemplo que eu costumo dar, para a gente poder entender, porque aqui a gente falou da relação interpessoal direta, né? Então, esse segundo Uhum. exemplo, ele é muito bom para a nossa própria relação com a gente mesmo. Lembra do conflito criança e adulto depois que a gente cresce? Esse Uhum. conflito, ele vai estar aqui o tempo Sim. todo. A gente, enquanto adulto, que vai começar a se observar e perceber quando que eu vou estar na criança, quando que eu vou estar no adulto. Então, é um tipo de relação que a gente também precisa olhar. Esse primeiro exemplo da escuta é para a nossa relação com o outro, e esse segundo exemplo agora é para a gente entender a nossa relação com a gente mesmo, como que a gente pode gerir aquilo que a gente precisa gerir e cuidar. Que também é um exemplo prático. Eu sempre imagino um círculo. Visualização é algo que você consegue fazer com o que você tem, que é o teu pensamento. Visualiza um círculo. Dentro do círculo está você e o seu problema. O problema vai continuar no círculo. Quem pode sair é você. Então, assim, o problema está ali dentro. Eu faço isso mentalmente falando. Se melhora você fazer isso de forma física para você ver, pode riscar um círculo no chão. Ou pega um papel, gira um círculo, bota o pezinho no dentro e cai fora do círculo. Só o fato de você fazer isso com o teu corpo, fisicamente falando, você já consegue se centralizar e volta a raciocinar para poder conseguir pensar em solução. Isso, inclusive, a gente trabalha tanto nos círculos de pais, na comunicação não violenta, nas constelações familiares. Isso é um exercício que é um exercício emocional e físico. Então, tu faz o círculo, imagina você e o problema dentro do círculo, porque naquele momento vocês dois estão dentro do mesmo lugar, vocês estão na mesma situação, no mesmo patamar, no mesmo nível, não deveria, mas a gente fica no mesmo nível do problema, que é o que faz com que a gente entre em pânico. Ou às vezes a gente deixa o problema subir mais ainda e aí aqui piora o nosso nível de pânico. Então, a gente, no problema, dentro do ciclo, você já desce o problema para o mesmo nível que você. Você já começa a olhar de frente para o problema. Quando você sai do círculo, o problema fica restrito àquele espaço físico, que é aquele círculo que você vai fazer. E você está do lado de fora. O espaço do lado de fora é muito maior do que o espaço do círculo. Então, isso faz com que, fisicamente falando, você já consiga dar um alívio. Na hora você sente um alívio. E aí você começa a pensar em soluções. E à medida que você vai fazendo isso,
2, 3, né? Você chega nesse nível que aí ele chegou hoje, o farolzão descendo, janela aberta, filha, levar a trânsito, né? É treino. Você tem que fazer uma vez para uma situação. Se você sabe que já tem outras situações, já faz com as outras, mesmo que você não esteja vivenciando ela o tempo todo aqui. Se é uma situação que você se administrar melhor e pensar em soluções, tu também pode fazer isso. Não precisa ser só em tempo real. Por isso que eu falo, o exercício é coisa prática. É coisa que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, sem você precisar de ficar pegando coisas ou, eu não vou fazer porque eu não tenho isso, não vou fazer porque eu não estou em tal lugar. Não tem desculpa. É uma coisa que você consegue fazer e utilizar para a vida. Assim. E então, assim, só Uhum. retomando, né, tudo aquilo que a gente trabalhou aí como visualização de solução, visualização para a gente entender como lidar melhor com esses estresse, né, que situações como essa que a gente está vivenciando nos sugeram. Primeira coisa, identificar. Observe as crianças se comportando e observe no que seu comportamento hoje se assemelha com essas crianças, porque o comportamento do adulto precisa ser diferente. A criança ela vai agir de uma forma com falta de experiência, com imaturidade, né? Tentando lidar com tudo de novo que está vivenciando. Agora o adulto não, o adulto precisa ter posicionamento de comunicação. Ele precisa aprender a se comunicar. Primeiro entendendo a si, para depois, né, olhar para o lado de fora. Da ajuda, a forma de apoiar, né, numa situação assim. A gente falou de resiliência também Sim, e do estresse, né, do técnicas do estresse. sim. Toda vez que você precisa apoiar, ajudar alguém, observe o seu limite e respeite esse limite, sabe? Se você não Isso. respeita esse limite, é um desrespeito a você e a quem você acha que você está ajudando, Uhum. porque deixa de ser ajuda e vira um desserviço. Isso. E toda essa postura, assim, de saber como que eu posso fazer, como que eu posso ajudar. Às vezes eu não posso ajudar de forma direta, mas eu posso ajudar de forma indireta. Por exemplo, evitando discussão, evitando propagar informação que não vai ajudar para quem precisa de ajuda para ontem, ajuda de imediato, sabe? Discussões não vão entrar aqui agora, sabe? O que Uhum. que deveria ter sido feito, o que que não foi feito, não vai resolver o que tem que ser feito para agora. Então, é nesse sentido. E os dos abrigados, começa a pensar como Uhum. que você pode ser o último lugar em que você está, com o conhecimento que você tem aí, sabe? Enquanto a tua casa não está disponível para uma limpeza, enquanto você não está disponível para poder chegar até a tua casa, mas pensa como você pode ser útil hoje no agora, porque os voluntários que estão perto de você, que estão aí, são pessoas que também têm outras questões para serem administradas e que também estão esgotados, estão cansados e precisa dessa contribuição, sabe, dessa consciência agora nesse momento. Uhum. Então, assim, se você tem Com um certeza. conhecimento que você pode divulgar, que pode compartilhar, pode treinar pessoas que estão ali, sabe, pode gerenciar uma limpeza, gerenciar uma distribuição de alimentos. Muito esclarecedor, ele, obrigada. Eu já te agradeço. Ele, muito bom, adorei, né? Aprendi muito Uhum. também aqui contigo. Tenho certeza que o pessoal que vai assistir depois também gravado vai aparecer muitos Que insights bom. aí para a Uhum. gente aplicar na nossa vida, né? Sim. E quero deixar também aqui um convite para quem estiver nos assistindo, que se você queira trazer aqui para esse canal o seu trabalho, o seu conhecimento, né? Então chama nós ali no direct para que a gente esteja organizando aqui outra live. A intenção é de que a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente faça essa live, né? Com o pessoal que está aqui para a gente estar divulgando e levando alguma coisa a mais, né? A Mari agradece muito. Aí, um momento foi muito especial esse momento, obrigada. E é isso então, gente. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, participando também, né? E venham aqui, comente, compartilhe o nosso perfil para que mais pessoas fiquem engajadas aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, Obrigada. ele, e até uma próxima, quem Até. sabe, tá? Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau!